Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram o meu link para a minha conta da Goodreads, para a minha conta da Vinted, o meu link de afiliados da Wookie e da Amazon, caso queiram comprar alguma coisinha, lembrem-se de usar o meu link e também o meu e-mail caso precisem de me contactar. Ora, portanto, hoje trago o meu wrap-up de 2 meses, né? O mês de julho e o mês de agosto, que, tal como eu já referi no vídeo anterior, está assim atrasado, porque eu no mês de agosto estive desde a primeira semana, ou seja, a primeira semana estive bem, a partir da segunda semana para a frente estive sem voz, estive doente, constipada. Portanto, é isto. Vou começar por falar dos livros que efetivamente li em julho, depois dos livros que efetivamente li em agosto, depois vou fazer um apanhado daquelas maratonas em que eu estava a participar e que acabaram, porque houve algumas que eu participei e ainda estão a decorrer, e depois no final vou-vos mostrar então a parte das estatísticas. Vamos lá começar com o mês de julho. O primeiro livro que eu terminei no mês de julho, como vocês também já viram no vlog, ou não, podem não ter visto, não é? Foi o Emma, da Jane Austen. Foi o segundo livro da autora que eu li este ano e fez com que eu cumprisse, com que eu tivesse cumprido, olha, deixei aqui o marcador, com que eu tivesse cumprido o objetivo do ano, que era ler 2 livros da autora. Não vos vou falar muito sobre aquilo que eu achei, porque depois vou fazer um vídeo de opinião sobre ele, assim como tenho andado a fazer, se bem que agora tenho mesmo as opiniões muito atrasadas por causa do mês de agosto não ter conseguido gravar e até porque eu tenho que as preparar antes de as vir gravar, porque eu dou muitas informações técnicas e informações de prémios que os livros ganharam, etc. Então acabo por demorar mais tempo. Mas pronto, então eu queria ler mais do que um livro da autora este ano. O outro que eu li foi o Persuasão, que gostei muito. Este gostei, mas de todo não adorei e muito por causa da protagonista do livro, que não é de todo uma pessoa fácil de gostar. E portanto, gostei, não adorei e se depois quiserem saber mais pormenores vão ao vídeo da opinião. O segundo livro que eu terminei no mês de julho foi o primeiro volume da graphic novel da Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin, mas foi adaptado por Daniel Abraham e tem ilustrações de Tommy Patterson. Eu já tinha lido este livro há uns anitos valentes e agora foi uma releitura, porque eu queria reler este antes de avançar para os outros 3 que eu tinha aí para ler da mesma graphic novel. Este é um bocadinho do primeiro livro, ou seja, os 4 volumes são o equivalente à história do primeiro livro da Guerra dos Tronos mesmo. Tal como esperado, gostei muito da experiência e vai sair um vídeo de opinião sobre estes 4 volumes. Vou fazer um vídeo sobre eles 4. E depois lá também vos mostro um bocadinho das ilustrações que podem encontrar dentro deles. Esse livro fui pegar Nas Redes do Amor, da Tessa Bailey, que é o segundo livro desta autora que eu li e é a continuação da história do outro. Passa-se posteriormente ao outro, que é o Aconteceu Naquele Verão. Acho que a série se chama Irmãs Bellinger ou Bellinger, eu nem sei muito bem como é que se pronuncia o apelido delas, mas isso é o apelido delas. E este segue-nos então a irmã da Piper, que é a Hannah, e o Fox. É um romance com cenas picantes, mas este mesmo assim, acho que as cenas picantes que aqui houveram tiveram mais qualidade do que as do outro livro. Gostei muito mais deste do que do outro. O outro tinha gostado, mas não tinha adorado, e este realmente foi um livro que me agarrou com força e convicção, que eu só queria era terminá-lo. Portanto, está aqui um menino muito lindinho e que vale muito a pena ser lido. Depois disso, fui pegar aqui no Wales on Merit, da Colleen Hoover. Este não vai ter vídeo de opinião porque ele foi para o projeto de leitura mistério do mês de julho e, portanto, se quiserem saber mais sobre aquilo que eu achei, o melhor mesmo é irem ver esse vídeo.
Para todos os efeitos, é mais um livro excelente da autora, apesar de no início eu ir com, um bocadinho com o pé atrás, porque não estava assim a engrenar muito na história, mas depois de começar, foi até ao fim. É um livro, como ela já nos habituou, com uma história bastante forte. É o típico dela, que fala muito sobre a perspectiva que nós temos, a não ser igual à perspectiva que os outros têm sobre o mesmo assunto. Finalmente, mas não menos importante, este livro foi a minha escolha para o projeto da Ana Lopes, do Ler Nobel, que é o The Treasure da Selma Lagerlof, não sei se é assim que se diz, que eu ouvi em audiobook inteiramente, portanto ele vai aparecer aqui a imagenzinha da capa, e é uma historiazinha bastante curtinha, também vai sair a opinião sobre ele aqui no canal. É quase um conto, mas um bocadinho maior que um conto normal, portanto eu diria que é uma novela, sim, uma novela, e eu escolhi porque é um livro da primeira autora, mulher, a ganhar um prémio Nobel da literatura, e portanto achei que fazia sentido e gostei, mas não adorei, pronto, também acho que a história não era para toda a gente. E isto foi o mês de julho. Passamos agora para o mês de agosto. O primeiro livro que eu terminei no mês de agosto, e isto mesmo no iníciozito do mês, no início, não foi bem no início, mas quase, foi o Eldest, do Eragon, que eu estava a reler para o projeto da Rita do Palavras Armadas. Entretanto, isto está aqui um bocadinho em águas de bacalhau e estamos a aguardar que toda a gente o termine. Eu também me atrasei um bocadinho, porque era suposto ter terminado em julho, mas já não consegui, já o terminei no mês de agosto. Tal como da primeira vez que o li, eu considero que é uma leitura muito mais lenta do que a do primeiro, mais pesada, e, no entanto, igualmente excelente. É um livro com muitas novidades e que, para quem gosta de mundos de fantasia e dragões, claro que aqui é que a coisa começa a ficar séria. Alerto apenas que quem vai para estes livros à espera de encontrar romance, eles não têm praticamente romance nenhum. São livros de fantasia pura e dura, não há que enganar. Também vai sair um vídeo de opinião sobre ele e quando houver, se houver o debate sobre o livro também, colocarei o link para esse vídeo no vídeo de opinião, em princípio. Depois disso, já só terminei mais 3 livros e foram 3 livros pequenos. O volume 2, daqui da Graphic Novel da Guerra dos Tronos, que como eu tinha relido o primeiro, eu obviamente queria pegar logo na continuação. Gostei, mas não gostei tanto como do primeiro, porque acho que este é um bocado mais parado e também não aparece tanto das personagens que eu mais gosto. Foca-se muito mais agora nas intrigas em King's Landing, portanto, essa parte é a que eu menos gosto de ver. Não é que ela não seja boa, mas é que eu menos gosto de ver porque fico irritada com as intrigas políticas destas personagens. Apesar de tudo, este livro tem uma arte lindíssima aqui atrás, que eu gosto muito. Gosto muito desta arte. Embora as artes aqui não tenham sempre a ver com o que lá está dentro, mas pronto. Lá está, como eu disse, vai sair um vídeo de opinião com os volumes todos. Eu hei de falar sobre os volumes todos. Também foi para o Agosto ao Quadrado, da Silvéria, portanto, uma participação para esse projeto. Seguiu-se a leitura do volume 3, que é a continuação, e, portanto, que tem aqui também esta imagem muito bonita, com o fantasma. Também está praticamente ao mesmo patamar do volume 2. São os dois muito ali a roçar quase as 5 estrelas, mas a não conseguirem chegar lá porque lhes falta ali qualquer coisinha que eu nem sei muito bem explicar o que, não é? Acho que é as partes mais paradas da história, muito sinceramente. E finalmente terminei o volume 4, que é então o último desta primeira coleção de graphic novels, que corresponde então ao primeiro livro da série mesmo. Tem aqui as partes, se calhar, mais fortes deste primeiro livro, que é a morte de uma personagem que acaba por ser uma daquelas personagens mais íntegras e boas desde o início, e também temos aqui a dicotomia da vida e da morte, em que para haver vida temos
que ter a morte primeiro. É uma das cenas que eu mais gosto nesta história. Aqui, claro que está, em relação à série, aqui está mais real e mais como no livro. Nesse aspecto, estas bandas desenhadas são muito mais fiéis ao livro original do que propriamente a série, apesar de serem muito semelhantes no que toca a esta primeira temporada, que é a esta primeira série, que é o equivalente, acho que, à primeira temporada da série televisiva. E foi isto que eu li em julho e agosto. Não li pouco, mas também não li muito, acho que estou assim mais ou menos. Como eu vos tinha falado, estava então a participar para além daqueles projetozinhos que eu vos falei, agora à medida que vos falei dos livros, estava a participar no Book Bingo das Leituras ao Sol, que ele só acaba em setembro e por isso é que eu não vou falar da conclusão dele. E estava a participar na MLI do Vitor, que é... já não me recordo do que é que selecionei para cada objetivo, vou ser muito sincera, eu até imprimi isto e depois acabei por não contar aqui nada, mas os resultados basicamente foram que eu consegui só um amuleto. Portanto, eu li 3 objetivos e acho que ainda depois cumpri mais 1 ou 2 fragmentos e faltava-me um fragmento para ter os 3, mas isto acho que sim, porque esta maratona decorreu só em 2 semanas, se eu não estou em erro, portanto correu assim um bocadinho mal e pobremente, mas lá está, é muita coisa a acontecer e o tempo não estica, portanto esta vou considerar que foi uma grande nulidade. Bem, o meu telemóvel ficou sem espaço, tive que parar e despejar os vídeos para o computador e voltar aqui a gravar. Espero que não esteja muito desenquadrado agora em relação há bocado. Mas aquilo que eu ia dizer agora é que em agosto também participei na Magical Readathon Aurelium, que era o Autumn Equinox. Espero não ter assassinado completamente o nome, acho que é isso, acho que é assim que se pronuncia. Nesta fase dos exames da escola, entre aspas, que temos que ter determinadas notas a determinadas disciplinas para podermos entrar em determinadas carreiras. Aparentemente eu chumbei e para o ano vou ter que regressar, porque falta uma disciplina. Para cada nota temos que ler um livro, ou seja, temos uma disciplina com uma nota que podem ter 3 níveis e para cada nível tem que se ler um livro, ou seja, para só obter o 3º nível, o nível mais alto, tem que se ler 3 livros. E eu, portanto, para Conjuration eu precisava de ter o 2º nível, portanto precisava de ler 2 livros. Para Spells and Incantations eram 3 e para Restoration precisava apenas de 1. Portanto, os níveis para a disciplina de Conjuration, o primeiro era ler um livro com uma corte ou realeza, não li nenhum. O Spirit Communications, que era o nível acima, era um livro inspirado ou que se passasse numa cultura diferente ou num país diferente. Também não li nada para isso, portanto esta foi a disciplina que eu deixei para trás. Depois tínhamos Spells and Incantations, que o nível 1 era Charms, Short Trip, ler um manga, uma cómica ou uma graphic novel, e eu contei para aqui a Guerra dos Tronos, o volume 2. Depois temos Incantation Black Flames, que era ler um livro com uma capa preta ou com fogo na capa, e eu escolhi o volume 4 porque tem as chamas a arder. E o 3º nível era então Dome of Silence, ler em silêncio, e eu coloquei aqui então o volume 3 para fazer então aqui estes 3 níveis, 2, 3 e 4. Depois, para a disciplina de Restoration, eu só precisava do nível mais básico, que era Induce Sleep, começar um livro antes de dormir. Eu leio sempre antes de dormir, portanto qualquer um daria, e então eu coloquei para aqui o Eldest, que foi o outro livro que eu li. Obviamente não contei as páginas todas, porque não li as páginas todas no mês de agosto. Comecei a lê-lo em julho. Mas... em julho? Não, comecei a lê-lo em junho, aliás. Li-o em junho, depois passou para julho e depois
em agosto é que eu o terminei. Portanto, foi assim que ficou o meu mês. Em termos destas participações não correu assim tão bem como eu gostaria, mas pronto, também fiquei doente, etc., que também não me ajudou a que eu realmente tivesse motivação e energia para mais do que chegar a casa e descansar, porque a vida não para, não é? Eu comecei a trabalhar, ainda doente, e depois, pronto, tinha que o tempo que estava em casa fazer as coisas da casa, não é? E obviamente depois ficava demasiado exausta para ter cabeça para ler, que é esta a realidade. Eu ouvia muitas vezes os vídeos do Booktube em vez de estar a ouvir audiobooks enquanto estava a cozinhar e etc, porque senão até isso tinha ficado para trás. Por fim, vamos então ver a parte das estatísticas, que vamos tentar não nos demorar muito tempo. Vamos começar então com as estatísticas do mês de julho. Eu vou estar a olhar aqui para baixo porque é aqui que eu tenho o meu computador. Então, no mês de julho eu terminei 5 livros e li 1310 páginas. Em termos de média de páginas por livro dá então uma média de 218 páginas. E houve um dos livros que foi um DNF, pois foi o... Eu não o contabilizei há bocado porque eu não o terminei, né? Que é o... que eu já fiz o vídeo. Power Through Air Force, acho que é assim. Portanto, em termos acumulados, já li 54 livros até ao fim do mês de julho. 14.386 páginas, uma média de páginas por livro de 262 e um livro que fiz DNF. Em termos de entradas e saídas, portanto, eu adquiri 8 livros, 6 que efetivamente chegaram no mês de julho e um que foi cedido, que foi um livro que me desfiz, que foi para a Vinted. Em termos de tipo de aquisições, 6 foram comprados e 2 foram outras, ou seja, foram aqueles livros que eu ouvi o audiobook de forma gratuita. Portanto, leituras versus aquisições, portanto, temos 6 livros adquiridos e 5 lidos. Em termos de TBR, tenho 193 livros por ler. Em termos de gastos, tive então aqui um valor pago de 88,40€, que se não tivesse nenhum desconto eram 108,79€. Portanto, em termos de aquisições no mês foram 6, 88,40€ de total gasto, o valor médio por livro foi 11,05€ e o valor real sem desconto era então 108,79€. Em termos de valor poupado seria então 20,39€, que foi o valor que foi poupado. Em termos de percentagem foi 18,74% de poupança. Em termos acumulados, temos então 104 livros que foram adquiridos, 983€, gastos 10,37€, 10,37€ a média de valor gasto por livro, e se não tivesse poupado valor nenhum seriam 1.603,30€ que seriam gastos. Em termos de valor poupado foram então 670,22€, uma poupança de 41,50%. Em termos de nacionalidade dos autores que li, temos então três autores, aliás, de nacionalidade americana, um de nacionalidade britânica, um de nacionalidade russa e um de nacionalidade sueca. Em termos do sexo dos autores, temos então aqui 4 do sexo feminino, um do sexo masculino e um com vários autores. Li 4 livros únicos e 2 pertencentes a séries. Li um que era o primeiro livro de uma série e li um que era o último livro de uma série. Em termos de língua, quase todos foram em português. Segundo as minhas contas, acho que só um é em inglês. Deve ser isso. Em termos de formato, 4 livros foram em formato físico, um em digital, ou seja, um e-book,
e um foi em formato audiobook. Em termos de género, temos então 2 livros do género clássico, um ficção histórica, um novela gráfica e 2 de romance. Em termos de faixa etária, temos então um livro para jovens adultos e 5 para adultos. Em termos de tamanho, temos 2 livros de 1 a 100 páginas, um livro de 101 a 200 e 3 livros de 301 a 400 páginas. 5 foram primeiras leituras e 1 foi uma releitura. 2 livros levaram 4 estrelas e 3 livros levaram 5 estrelas. Em termos de ano de lançamento, 3 livros foram antes de 1950, 2 foram de 2011 a 2020 e um já foi posterior a 2021. Isto em termos das estatísticas de julho. Vamos agora às estatísticas de agosto. Portanto, no mês de agosto terminei 4 livros, num total de 1350 páginas. Uma média de páginas por livro de 338 páginas. Em termos acumulados, até ao final de agosto tinha então lido 58 livros, 15.786 páginas e uma média de páginas por livro de 271, um livro que eu fiz DNF. Em termos de livros adquiridos, de entrada e saída na estante, então foram 8 livros adquiridos, 7 que efetivamente chegaram e 4 que foram cedidos, que foram para outras casas. Portanto, foram todos os 8 livros foram todos comprados. Exato. Em termos de leituras versus aquisições, portanto, 7 livros adquiridos, 4 lidos. A TBR está agora com 197 livros por ler. Em termos de gastos, temos então um total gasto de 110,31€, que seria 114,55€. O valor médio de gasto por livro foram 13,79€. O valor real sem desconto 114,55€, portanto poupou-se 4,24€, o que representa uma poupança de 3,70%. Como eu disse, é possível que esta porcentagem em muitos meses vá ser praticamente nula ou nula mesmo. Foram 111 livros comprados já este ano, ou 111 livros que chegaram este ano, pelo menos, que dá um total gasto de 1.043,39€. O valor médio gasto por livro foi 10,80€, o que representa um valor poupado de 674,46€, uma percentagem de 39,26%. Em termos de nacionalidade, no mês de agosto eu só li livros de autores americanos, portanto 4 livros de autores americanos. Em termos de sexo do autor, um era do sexo masculino e os outros 3 têm vários autores, embora eles também sejam do sexo masculino. Mas pronto. Em termos de séries, foram 4 livros que fizeram parte de séries. Nenhuma terminada ou iniciada e todos os livros foram lidos em português. Em termos de formato, também todos os livros foram lidos em formato físico. Em termos de género, um é de fantasia e 3 estão em novela gráfica. Um é para jovens adultos e 3 para adultos. Em termos de número de páginas, 3 estavam entre 101 e 200 páginas e um entre 701 e 800 páginas. 3 foram a primeira vez que li e um foi uma releitura. 2 receberam 4 estrelas e 2 receberam 5 estrelas. Um foi publicado entre 2001 e 2010 e 3 foram publicados entre 2011 e 2020. E isto foram as estatísticas agora para estes 2 meses. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me se já leram algum destes livros ou se ficaram interessados em ler e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!